Senhor Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Excelência, Senhor Presidente do Governo Regional da Madeira, Excelência, Senhoras e Senhores Deputados, demais autoridades religiosas, civis e militares, minhas senhoras e meus senhores, madeirenses e porto-santenses. Hoje evoca-se a história da Madeira e, invocando-a, lembramos também os melhores de entre nós. As personalidades que, com o seu esforço e com o seu empenho, contribuíram para melhorar as condições de vida de todos. Mas hoje, homenageando a história destas ilhas, homenageamos, em primeiro lugar, o povo da Madeira e do Porto Santo. Um povo tenaz, corajoso, generoso, que soube agarrar a vida com as suas mãos e fazer da adversidade esperança, que resistiu e que construiu. O povo que lutou contra o centralismo tradicional do Estado português e que, com essa luta de séculos, conseguiu a autonomia. E também o povo partiu na procura de melhores condições de vida e que, mesmo do outro lado do mar, nunca esqueceu as suas origens. Daqui, desta tribuna, onde também deveria estar representada, saúdo toda a diáspora madeirense, em particular os nossos imigrantes no Reino Unido e na Venezuela, que por questões sociais ou políticas vivem tempos de incerteza. E acrescento todas as vítimas do terrorismo. A todos e a cada um de vós deixo um abraço fraterno. Hoje, Sr. Presidente da República, Sr. Presidente da Assembleia Legislativa Regional e Sr. Presidente do Governo, minhas senhoras e meus senhores, é o dia do povo da Madeira. A luta secular do povo da Madeira por melhores condições de vida e por mais autonomia é a razão de aqui estarmos. É a ele, ao povo da Madeira, que representamos e é bom que disso nunca nos esqueçamos, porque se o fizermos, estaremos a prestar um péssimo serviço ao bem comum, razão de ser de toda a ação política. Nesta casa, o povo da Madeira entregou-nos a responsabilidade de prosseguir a secular luta autonómica e nós devemos fazê-lo, lembrando as gerações passadas, não defraudando as gerações presentes e preparando a chegada das gerações futuras. Não assumir essa responsabilidade que nos foi dada pelos madeirenses e porto-santenses é traí-los. Mas é também trair a autonomia e a memória de todos aqueles que nela participaram. Sr. Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, centro o discurso na questão autonómica porque acredito que a salvaguarda e aprofundamento da autonomia político-administrativa é vital para o desenvolvimento destas ilhas. Assim sendo, todos temos a responsabilidade de lutar por ela, sendo a classe política central nessa luta. A classe política nacional tem o dever de perceber as diferenças e de respeitar as decisões e os representantes do povo da Madeira. Deve despir-se de alguns tiques centralistas, secular tradição nacional. Deve procurar entender as especificidades regionais, não como uma ameaça, mas sim como uma mais-valia para o todo nacional. Na Madeira, quem é oposição deve exercer cabalmente o dever de fiscalização, mas deve também preparar-se convenientemente e trabalhar com o objetivo de apresentar alternativas credíveis. O tempo da demagogia, da promessa fácil, de querer agradar a todos, acabou, minhas senhoras e meus senhores. Acabou para quem governa, mas acabou também para quem faz oposição. Este é o tempo da verdade, para quem governa e para quem é oposição. O nosso passado recente é a prova concreta daquilo que aqui afirmo. Na defesa da autonomia, quem governa tem a responsabilidade primeira de defender o bem comum, evitando a comum tentação da cedência. Cedência a lobbies ou a grupos de pressão, mas cedência igualmente à promessa fácil e à demagogia, seja ela prática, circunstancial ou habitual. Quem governa deve definir claramente prioridades. Deve perceber que não há autonomia sem um sistema de saúde que cumpra cabalmente o seu papel. Que não há autonomia sem um sistema de educação que prepare as futuras gerações para o mundo em que elas viverão. Que não há autonomia sem emprego e que para isso há que ajudar a construir um ambiente económico saudável, no qual a política fiscal não seja um entrave ao investimento privado, à criatividade e ao empreendedorismo, no qual o público e o privado coexistam com regras claras e iguais para todos os agentes económicos. Que não há autonomia sem contas equilibradas. Que não há autonomia sem cultura e que a cultura não é uma despesa, é antes um investimento. Que não há autonomia
sem que salvaguarde o nosso património material e imaterial. Que não há autonomia sem uma política de transportes eficiente que ligue efetivamente a Madeira ao mundo, evitando os monopólios que são entraves a essa ligação. Que não há autonomia sem setor primário e que a especificidade daquilo que produzimos é a sua mais-valia competitiva nos mercados globais. Que não há autonomia sem uma estratégia que ligue, real e virtualmente, a Madeira à diáspora, gerando oportunidades que permitam desenvolver parcerias a todos os níveis. Temos um exemplo recente de uma governação que esqueceu muitas das premissas que aqui enunciei. Esse esquecimento teve como resultado a suspensão da autonomia, com perda de poderes e com a necessidade de aceitar imposições externas lesivas para quem aqui vive, para quem aqui trabalha e para quem aqui cria riqueza. É bom que nos lembremos sempre: aquilo que faz perigar a autonomia é a má governação. Quem deve, em primeiro lugar, zelar pela autonomia somos nós, madeirenses e porto-santenses. E entre nós recaem especiais responsabilidades sobre quem exerce cargos públicos e ainda mais especificamente sobre aqueles a quem é dada a incumbência de governar. Repito, para que não restem dúvidas, tal como aconteceu em janeiro de 2012, uma absoluta má governação é uma ameaça concreta ao sonho autonómico. É uma traição a todos aqueles que nos tempos que nos precederam lutaram para a consagração do atual regime. A autonomia, minhas senhoras e meus senhores, não é propriedade de ninguém senão do povo madeirense. Que nunca mais caiamos na tentação de lhe atribuir donos. Necessitamos, isso sim, de uma autonomia participada na qual todas as tendências sociais e políticas tenham lugar, no qual se respeitem as diferenças, da qual ninguém seja excluído. Necessitamos de uma autonomia inclusiva, porque os resultados da exclusão ficaram bem à vista em janeiro de 2012. Sr. Presidente da República, minhas senhoras e meus senhores, se são os madeirenses em que, em primeiro lugar, deve defender a autonomia, o Estado português tem responsabilidades perante esta região e perante os cidadãos portugueses nela nascidos ou que nela vivem. Hoje, e na presença de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, o mais alto magistrado da nação, é também tempo de lembrar algumas dessas responsabilidades que vão para além daquelas que genericamente referi atrás. Os agentes do Estado devem perceber cabalmente o que é autonomia, a forma como está consagrada na Constituição, e devem respeitar os órgãos de governo próprio eleitos pelos madeirenses, percebendo que as regiões autónomas contribuem para tornar Portugal um país mais diverso, mais rico e muito mais importante do ponto de vista geoestratégico. A autonomia não tem de se justificar continuamente a sua existência e a sua relevância, pois nem uma nem outra poderão alguma vez ser postas em causa. O Estado e os agentes do Estado devem assegurar princípios constitucionais como o princípio da continuidade territorial. O Estado e os agentes do Estado não devem assumir um tratamento diferenciado entre as duas regiões autónomas, tratamento esse que, bastas vezes, fica erradamente dependente da cor partidária dos governos de Lisboa, de Funchal ou de Ponta Delgada. O Estado e os agentes do Estado não devem esquecer que o direito à saúde é um direito constitucional, válido para os portugueses de todas as parcelas do território, devendo, por isso, apoiar esta região nos esforços para dotar o Serviço Regional de Saúde de melhores condições físicas e humanas. O Estado e os agentes do Estado devem perceber que a Madeira e os agentes económicos da Madeira devem ter as mesmas condições de financiamento da República e dos agentes económicos da República e que o contrário configura uma inaceitável discriminação. O Estado e os agentes do Estado devem perceber que, fruto das especificidades insulares, meios de desenvolvimento como o Centro Internacional de Negócios da Madeira devem ser protegidos e não devem viver debaixo de uma incerteza permanente, ameaçados por humores de circunstância. O Estado e os agentes do Estado devem assumir um compromisso claro na defesa do mar da Madeira, que é de mar português, ativo fundamental para o desenvolvimento. Incluo neste ponto a defesa das Ilhas Selvagens, pelo seu inegável interesse geoestratégico para o nosso país.
Senhor Presidente da República, permita-me aqui que faça um parênteses, aproveitando ter-nos dado a honra da sua presença, neste dia tão significativo para todos os madeirenses. O parênteses serve para fazer-lhe um pedido. É importante incluir nas comitivas oficiais de Vossa Excelência empresários da Madeira, que possam promover o melhor que esta região produz, quer sejam produtos tradicionais como o vinho ou os bordados, quer sejam serviços na área do turismo ou das novas tecnologias. Tenho plena consciência de que este parênteses pode ter quebrado o protocolo, mas sei que o nosso Presidente da República também o faz com alguma frequência e, quando o faz, falo por boas razões. Eu tomei a liberdade de seguir o seu bom exemplo. Permita-me que use agora um tom mais pessoal. Por vezes, as sessões solenes transformam-se em sucessões de discursos solenes que têm como resultado um constante mirar do relógio por parte de quem a elas assiste. Não é isso que nenhum de nós pretende. Eu tenho 40 anos, nasci no ano em que nasceu a autonomia, o ano de 1976. Fiz todo o percurso de vida com ela, a ouvir falar dela, a ouvir dizer que era necessário defendê-la, protegê-la, a ouvir dizer também que alguns lhe queriam fazer mal. Hoje, aos 40 anos, vejo uma geração nova chegar. Uma geração que, tal como eu, nasceu e cresceu no tempo da autonomia e que pode ter, por isso, a tentação de dar como dado adquirido. Esta geração que chega, que começa a assumir cargos no relevo na esfera social, política, cultural e económica, tem uma enorme responsabilidade de não acreditar em dados adquiridos, de continuar a luta pela preservação e aprofundamento do regime autonómico no quadro do Estado português. Tem a enorme responsabilidade de não cometer muitos erros daqueles que nos precederam. Esta é uma geração preparada, é uma geração capaz. Em muitos casos, viajou, conheceu o mundo, instruiu-se, quis regressar a casa para contribuir. Agora é o tempo de contribuir. Agora é o tempo de incluir e de ser incluído. De ouvir, mas também de dizer. De propor, de fazer e de fazer acontecer. Esta é uma geração que acredita pouco em donos, que acredita no contributo de todos, venham de onde vierem em prol do bem comum. No ano em que a autonomia faz 40 anos, muitos de nós também os completamos. Saibamos, como todos os madeirenses, de todas as idades, de todos os credos e preferências políticas, defendê-la. Para que tal aconteça, não poderemos assumi-la como um dado adquirido. E assim termino, a autonomia não é um dado adquirido, é um processo evolutivo e para que evolua de forma saudável deve ser um processo aberto e participado. Saibamos, pois, estar à altura das nossas responsabilidades. Disso.